É claro que os tabus de hoje não têm o mesmo peso e verniz de anos atrás. Tempos em que mal se falava de sexo, sexualidade, doenças transmissíveis em casa. No entanto, embora estejam na boca do povo, no WhatsApp, nas redes sociais, na TV, ainda reina a expressão de uma falsa naturalidade no rosto das pessoas quando algum tópico mais quente surge. Começando mais um Entre Nós, com Crisênica. Esse é o Entre Nós. Eu sou Crisênica e você é o meu convidado especial. E se você não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo no canal da Rádio Jornal e do Entre Nós com Crisênica e também no Facebook. Segue a nossa página lá. E para nos ajudar com este tema, é claro que trouxemos o psicólogo Felipe Martinhago. Super difícil de fazer o programa, porque assim, faz 3 semanas que a gente está tentando fazer esse programa, né, Felipe? Boa noite, querido. Muito obrigada. Viemos no feriado para fazer, né, esse programa justamente. Com a certeza de que a gente ia conseguir, na sua lista, né? A gente ia conseguir fazer o programa. Justo. Tá certo. Muito obrigada por vir, viu? Eu que agradeço, né? É um prazer enorme estar aqui para estar compartilhando conhecimento, que é sempre bom, né? Para a galera despertar. Exatamente. Bom, temas proibidos e polêmicos existem desde a antiguidade. Geralmente são regras que, com o passar do tempo, podem vir a ser quebradas. Felipe, ao passo que a sociedade evolui, certos tabus são quebrados e outros permanecem. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Um tabu comum, né, que antigamente, é que não era aceitável que uma viúva se casasse após a morte do seu marido. Era uma situação que antes era de constrangimento ou vergonha perante a sociedade. E hoje é símbolo de uma conquista da luta pelo direito das mulheres, direito de serem felizes, se assim quiserem casar novamente, né, Felipe? Antes era, como é que você falou ali, né? Um tabu. Justamente as pessoas, elas faziam em prol de agradar as outras pessoas, né? Em vez de agradar a si mesmo, no sentido de sempre gosto de lembrar que é fazer o bem para si sem machucar os outros, né? Mas antigamente era colocar você em último lugar para que os outros não vão falar nada, né? Deus o livre, né? Se alguém falasse alguma coisa sobre a sua vida pessoal. Então, não, né? Ainda é muito forte essa questão social. Tem isso, né? Ainda é. Na verdade, com o homem, tudo bem. Casar, Sim. ter uma outra esposa, já com a mulher, não, antigamente. Era, Hoje, realmente. existe essa conquista do nosso direito de ser feliz novamente. Eu vejo que era sempre diferente, né? Sempre foi ruim para os dois. Mas o ruim do homem era assim, ele era mal visto como uma pessoa, não é casado, ele não é de uma pessoa assim que é confiável agora. Mas se ele casasse novamente, morreu a bronca, certo? Agora, se a mulher ficava viúva ou viúva era menos, né? Mas separada, nossa, era mesmo que casasse novamente, aquela pessoa ficava estigmatizada, né? Levava-se muito mais tempo até retomar, então, a sua moral, né? E muitos anos se passou, né? E hoje é visto, que bom, que é visto de uma forma diferente, né? Mas que temos outros também, outros tabus que a gente já vai falar. Outro exemplo que, com o passar do tempo, vem sendo visto de forma diferente é a AIDS. Né? Hoje, por termos mais informações, claro, antes o HIV era tido realmente como uma sentença de morte, porque realmente as pessoas morriam, né? Porque não tinham tratamentos adequados, remédios, e hoje em dia, sim, as pessoas já não têm tanto medo de expor a doença e, principalmente, buscar ajuda e tratamentos médicos. Mas, ainda assim, muitos portadores de HIV sentem-se, de alguma forma, ameaçados ou excluídos socialmente.
Sim, né? justamente, né? Porque ficava a falta, é a ignorância sempre, né? Não saber a informação, a desinformação, ela ajuda muito nessa questão do preconceito, né? Com a causa. Justamente, porque a pessoa não entende que é só com contato sexual ou com o sangue, né? Sangue com sangue ali, né? Tem um jeito ali, né? De contato, uma contaminação. Mas não é tomando no mesmo copo, assim como, por exemplo, uma hepatite, né? Que realmente a transmissão é diferente Sim. se ela tiver ativa, né? Mas a AIDS hoje, a gente sabe, e as pessoas têm que saber mais, porque tem gente que não sabe, é que ela não transmite tão facilmente. E, como você disse, tem um tratamento que as pessoas... Hoje vive-se. Se a pessoa tomar certinho, tá tudo certo. Exatamente. Na verdade, morre-se mais de câncer do que da própria AIDS agora. Sim, sim. Hoje em Justamente. dia, né? É que não morria de AIDS, né? Bom, você É bem porque sabe. a AIDS é a questão da imunidade. Isso, ela né? acabava com a imunidade e a pessoa pegava, sei lá, uma doença... Qualquer gripinha. Exato. Falava assim, né? Qualquer gripinha. Ou uma infecção que, entre aspas, seria simples, mas para eles já não seria. Exatamente. Eu queria saber, Felipe, se está tudo certo, se o pessoal está escutando perfeitamente para a gente poder levar essa informação. Né, que eu acho que é uma informação importante. Já faz 3 semanas que a gente está querendo levar, então hoje a gente vai. A gente fez isso, né? Hoje a gente tentou vai, fazer né? 3 Sim. semanas atrás. Não deu certo aí por algumas falhas técnicas externas. Né? Sim, mas agora eu acredito que esteja tudo certo, né, Felipe? Então tá bom, vamos lá. Vamos falar da Jane Massoterapeuta. Você que tem dores no ciático ou precisa de uma massagem relaxante. Então, você precisa conhecer o espaço da Jane Massoterapeuta. Solta o VT. Olha só o que o espaço Jane Massoterapeuta oferece para você. Reflexologia, massagem modeladora, terapia das pedras quentes, drenagem facial, drenagem pós-procedimento cirúrgico, peeling ultrassônico, shiatsu terapia, reiki, terapêutica nervo ciático, new face alta frequência, tratamento capilar ente de alta frequência, limpeza facial. A Jane Massoterapeuta também está nas redes sociais. É nada como uma massagem relaxante, né, Felipe? Eu acho que isso não é luxo, isso é saúde. É o tabu, já, isso aí, né? É o tabu, é bom falar isso aí, né? Exatamente. Porque o povo, tinha uma conhecida minha que ela trabalhava com isso e ligavam para ela assim, mandavam mensagem. Essa massagem tem final feliz? Sim! Você faz a tântrica também tem umas coisas assim. Tem as técnicas, né? Que Tem. você pode usar para tudo que você quiser. Né? Eu acho que todo assunto, toda coisa você pode levar para aquele sentido, né? Exato. Então, a massagem também, né? Também, é verdade. É verdade. E ainda, inclusive, tem lugares que o pessoal vai me julgar agora, vai falar que eu vou lá, né? Mas o pessoal fala, não, foi na casa de massagem, né? Tem a massagista e tem a casa de massagem, né? Que daí ali fez esse termo usado, ali acho que misturou as coisas. Né? É verdade, já vai para uma outra direção, né? Bom, falar com os filhos sobre sexo também ainda é um tabu para muitas pessoas, né? Mas por que falar sobre isso é tão complicado para alguns pais? Abordar com eles temas ligados à vida sexual e afetiva ainda hoje pode ser considerado um tabu, Felipe? Bom, por que uma pessoa tem dificuldade de falar? Geralmente é porque ela não recebeu essa instrução. Essa é a causa maior, né? Não vamos traumatizar, né? Fazer tudo é trauma, né? Mas sim, existe também aquela porcentagem que recebeu um trauma, que fala, eu vou colocar numa bolha e vou proteger. Em vez de falar, eu escondo do mundo, né? Então, mas também é um pouco difícil e é delicado você falar assim, eu vou falar sobre sexo com meu filho de 4 anos. É que tudo tem uma faixa etária, né? E quando fala assim, eu vou falar de sexo, a pessoa já imagina o ato acontecendo. Todo ato, e sendo que ali você não tem que falar disso. Certo. Né? Cada idade tem o seu quê? Você quer que eu fale das idades? Assim? Sim, então, sim, por favor. Porque assim, claro, meu filho tem 2 anos. Se eu falar disso, ele vai dar bola e não tem nada. Mas o que a gente tem que começar a ensinar, né? Acho que 3, 4 anos você começa a ensinar. Você não senta no colo, ou senta de tal forma. Você vai ensinar essa parte, né? A parte de proteção, a parte onde você não... você vai impedir ou prevenir, né? Isso, alguma é a prevenção. Uma situação desconfortável, né? Ou traumatizante.
Então, assim, a criança que sabe das coisas, e hoje se vê na escola, tem professores do ensino básico ali ensinando, isso é muito legal, já ajuda, né, os pais que têm essa dificuldade. E então, assim, você vai subindo de nível, né? Você vai subindo de nível, a cada idade você vai explicando. Legal, uma dica legal é seguir os livros, né? Você tem muitos, você tem né? um livro didático da escola, onde ela está ensinando a biologia, correto? Sim. Então você vai estar acompanhando isso. Então, quando a escola ensinar as questões genitais, aí você vai explicar mais detalhadamente. Mas antes disso, só vai diferenciando, né? Ah, eu tenho um menininho, né? Ele tem um pênis e tal, tem uma menininha, tem a vagina e tal. Então você vai ensinando o beabá para mostrar, né? Que ela tem, que ela não precisa ficar vendo dos outros, ou ele não precisa ficar vendo dos outros, que é todo mundo. Quando ele vê um menino, né, entende? Para ter essa Para saber a diferença. diferenciação né? no cérebro. Mesmo. Mas tem muito pai que acha que porque vai falar da sexualidade, de sexualidade, vai deixar o filho sexualizado, vai estimular isso, exatamente. Tem situações que depende, né? Você vai mostrar um vídeo pornô, claro que isso é crime, então não faça isso, mas se mostrasse um vídeo disso, a criança começasse a se ver, ela realmente poderia, ela sim, então, ser estimulada a fazer isso, para repetir isso. Tá? Exato. Mas o que ela estaria fazendo? O ato sexual? Não. Uma curiosidade, para entender o que está acontecendo ali. Então, se você falar com a criança, há uma possibilidade, claro, de forma correta, busque ajuda se você está com dúvida, fala com os professores, busque psicólogo, faz o que você puder fazer, entendeu? Assistente social, vai onde você puder. E aí você vai conversar com a criança. Então, você diminui a possibilidade... Opa, tá pegando aqui? Você diminui a possibilidade de acontecer. Uhum. Diminui a possibilidade de acontecer a situação, então, traumática. Sim. Importante, muito importante a prevenção, né? A questão de você falar sobre causas, as consequências, as verdades, sobre assédio, sobre o prazer. Então, isso é uma prevenção. Bom, então, aqui está falando sobre uma dica para você chegar para o seu filho, para a sua filha e abordar sobre sexo. Vamos se dizer que o meu filho, enfim, meu filho tem 10, 11 anos. Né? Uma forma de chegar para falar sobre isso. Sem acusar, ou sem, enfim... Bom, você vai perguntar, né? Você primeiro, acho que trabalhar com perguntas é sempre melhor do que você definir, né? Ah, você já viu isso em algum lugar? Ah, tu já viu que isso é errado, que está errado, que não sei o quê. Então, se eu começar a julgar que você fala isso, né? Certo ou errado. E se eu colocar ali como errado ou como certo algo, eu estou travando aquela criança. Tá, mas Felipe, você ele acha não vai se abrir. Certo. Mas vamos supor, tem situações que eu posso falar que é errado? Sim, você pode e deve falar que é errado. Só que você deve falar sem assustar, sem dar um choque. Né? De uma forma mais leve. Porque assim, eu me imagino sempre na mesma situação. Se eu estivesse trabalhando em algum lugar e alguém quisesse me dar alguma instrução, eu prefiro que gritem comigo ou que conversem comigo. Que entendam o porquê eu estou fazendo errado primeiro, ou simplesmente só me dá um comando e acabou. Né? Então, eu acredito que se alguém te instrui, se alguém te fala contigo com calma, conversa, primeiro entende por que você está fazendo a situação errada, e aí depois vai te instruir, é muito melhor do que você já receber um comando e você nem sabe por que está errado. Né? Alguém fala, está errado, e aí? Mas por que está errado? Por que tá Fica errado? Sem uma explicação. Sei lá, meu pai abria a garrafa com a mão direita e servia com a mão esquerda. Para ele o certo é isso. Vamos supor que ele queira me ensinar dessa forma. Por que não pode ser invertido? Fica aquela dúvida na cabeça da criança. Exato. E aquilo pode ecoar por anos. Tá certo. Aqui está falando também, usar o momento para falar também de responsabilidade e alertar os filhos sobre situações pelas quais você não quer que eles passem. Isso é ótimo. Importante fazer tais perguntas num tom de curiosidade sempre. Até porque aquela questão, né, se aconteceu algo de ruim que eu não vi, né, muita gente que vai no meu consultório, é bem importante eu dizer, que as pessoas elas não tiveram apoio porque não se sentiam protegidas, né, os pais não conversavam sobre isso, e aí, no caso, aconteceu uma situação que não vai acontecer na frente dos olhos dos pais. Né? Nunca vai acontecer assim na sala, no meio na mesa de jantar. Né? Não. Exato. Vai acontecer no momento frágil da criança, do adolescente. E aí, então, se você pergunta sobre as coisas, a criança ou o adolescente vai poder se abrir, né, sobre essa situação. Exatamente. E
tá encerrando ou está resolvendo, né? Por isso, falar sobre a questão da sexualidade, antes até, né, dos 10 anos, 11, bem antes, para que tenha essa prevenção. Em estudos, fala-se sobre 90% a 95% dos casos de abuso sexual infantil dentro dos lares, e não é fora. Pouco acontece fora, mas sim, ali o abuso infantil é mais 90% a 95% dos casos nos lares. Porque assim, entenda o modus operandi, né? A criança, ela tem confiança nessa... A pedofilia, no modo geral, é diferente do estupro. Tá? O estupro violento, por exemplo, você vê na rua, né? Aquelas jovens que acabam acontecendo isso com elas, né? Como pega, leva e faz o ato. Geralmente, pedofilia não é algo... Claro que é violento no ato em si. Sim. Né? Mas, de qualquer forma, mesmo que não seja. Mas a forma de agir é como você falou. Por que é dentro de casa? Porque ou é alguém de confiança, né? Que está ali dentro. Confiança de quem? Dos adultos, tá? Confiança dos adultos. Exato. E, claro, vai se aproximar da criança, tem esse método. Ou ainda também é uma pessoa de confiança dos adultos, no qual fica sozinho com aquelas crianças e acaba sendo de uma forma violenta, né, com a criança ou com o adolescente. De qualquer forma, é uma pessoa de confiança, geralmente, da família. Né, esses 90% que você acabou de ler. Então, e não sou eu falando, né, são dados que justamente isso. Então, qualquer um, sim, qualquer um. É para criar paranoia? Não, é para criar atenção. Não adianta você ficar que nem uma barata tonta agora, e 10 dias e depois desligar de novo. É uma coisa que você tem que conversar com seus filhos, né? Trocar uma ideia, falar sobre isso, perguntar se alguém já mexeu, em que partes? Mexeu na perna, mexeu na genitália, né? Na vagina, no pênis, nos seios, no ânus, né? Com o dialeto da criança, óbvio, né? Sim. Bumbum, pintinho, assim, como você fala com seu filho ou sua filha. Mas é importante para que evite ou que cesse. Que a criança possa falar não, né? Porque o adulto precisa falar, olha, existem várias formas de demonstração de amor. Só que, né, sendo colocada... Uma vez, é uma teoria, mas é uma prática que dá trabalho. Dá mais trabalho do que já é o normal, tá? Ensinar as suas crianças a confrontar vocês. Olha que interessante. Ele ensina a criança a confrontar a ele, mas assim, confrontar não é afrontar, tá? Confrontar é dialogar, é argumentar. Eu gosto quando meu filho olha para mim e fala, mas por que isso é assim e não pode ser dessa forma? Aí, eu gosto que ele venha e me fale. Não explica. é dessa forma e acabou. Não, não é. Porque eu mandei. Isso. Porque eu mandei. Isso, exatamente. E sim. normalmente é trabalhoso. É trabalhoso. Sim. Primeiro que você precisa saber qual é o teu objetivo. Então, e aí o confronto, né? A afronta, claro que não deve ser aceitado, né? Que é desrespeito. Mas o confronto, ele é saudável por quê? Se eu confronto o meu pai, se eu consigo confrontar meu pai quando eu sou criança, né, uma criança confronta o pai, confronta a mãe, quem que ele vai temer? Entendeu? Então, assim, se as maiores autoridades do mundo você consegue confrontar argumentando, quem dirá um estranho? Entendeu? Vai virar um adulto super saudável. Por que eu tenho que encostar nesse troço aí que você está me mostrando? Né? Tipo, exatamente. Né? Mas não é me explica por quê. Certo. Por que é certo? Me explica por que é Boa. certo. Então, se eu chamar alguém aqui, vai ser certo? Por que nós estamos sozinhos, não tem mais ninguém para brincar aqui, então? Boa. Né? Com essa brincadeirinha que você quer me propor. Sim, exatamente. Então, a criança vai ter essa olha essas dicas, gente. Como entre nós, esse programa realmente está levando muita informação, muito importante. Né? E eu recebo tanto carinho das pessoas, eu só tenho a agradecer mesmo. Bom... Vamos lá. Justamente isso, né? E aí, isso é uma parte, claro, a gente aprendeu adulto isso, né? Sim. Mas, né, a gente pode Você confrontava pai e mãe? Não da forma positiva, né? Porque não que é uma época mais antiga, né? Vamos dizer assim, eu não julgo hoje, né? Mas eu vejo que era uma forma diferente, né, de pensar, né? Ou não tinha tantos recursos eletrônicos, não tinha conhecimento, não tinha pessoas não tinha para conversar. Então, assim, não tinha. Achava que estava tudo certo. Liberdade, né? Vamos dizer assim, o confronto não era bem aceito. Né? Você falava por quê? Porque eu mandei e pronto. E acabou. E pronto. Então, o tapão comia solto. Ou fazia, né? Não tinha... Então, assim, foi bom. Hoje eu vejo assim, vamos colocar os is, né? Pingos nos is. Que partes foram ruins, que partes foram boas. Sempre é o exagero, tá? A
parte de ensinar limites, de ensinar a trabalhar, de ensinar que é importante estudar, ensinar a importância da parte boa, existiu. Né? Mas claro que às vezes um excesso, uma falta de atenção ali específica, mas como eu disse, faltava recursos, né? De Conhecimento e tudo. Né? Então, ou dessa questão também, através do medo. Né? Era muito comum, e ainda eu vejo criações através do medo. Sim, sim. Né? E não do respeito. Né? Então a gente, mas eu quero que você me respeite e não tenha medo, mas daí eu vou lá e espanco a criança. Então, né, também não. Então, cuidado, tá, gente? Você que fala assim, eu bato no meu filho, eu acho que é assim que tá certo. Sem muito mimimi e tal. É como eu fui criado e tal. Beleza. Só que entenda que sempre a pessoa vai ter medo de alguém mais velho, né? Ou mais velha. Então, se alguém tentar agredir, vai. Não vai ser não vai ser saudável, não vai né? falar, né? E como é que eu vou falar pro meu pai que ele me bate se eu faço algo errado? Tipo assim, uma coisa é eu punir por algo que a criança ou adolescente fez de algo errado de propósito. Eu sei que está desviando um pouquinho, mas... Sim, não tem problema, sim. Mas se a criança fez algo errado tentando acertar, eu vou punir. Se eu punir, a criança nunca não vai querer comigo. mais. Ela não vai falar comigo. Porque se ela falar algo que supostamente ela fez errado... Ela vai saber que ela vai apanhar. Ela vai apanhar. Ela vai ser castigada. Então, por que eu vou falar pro meu pai? Eu vou esconder. Vou mentir. E aí vem a mentira. Muita punição aumenta o nível de mentira. Mentira é uma porta para inúmeras coisas no futuro. Tá? Inúmeras fragilidades da vida. Tá certo. Deu uma fugida, mas tá não, mas não tem problema, isso é ótimo. Criança, claro, né? Claro, é num contexto geral, né? Deixa eu ver onde é que eu estava, que está tão bom isso aqui. Vamos falar da Casa Decor, uma linha completa de persianas, cortinas, pisos laminados, revestimentos 3D. É uma loja aqui de São Miguel do Iguaçu e que trabalha com todo o Brasil. Olha só. Os pisos laminados são feitos em lâminas de madeira de reflorestamento, o que impacta diretamente os custos da obra, reforma ou decoração em um sentido bastante positivo. Por ser muito versátil e resistente, pode sim ser aplicado em diversos ambientes e ter dezenas de usos sem perda de qualidade ou performance. Então, entre em contato com a Casa Decor, que também está nas redes sociais. @decor_KAZA. Vamos falar aqui de um outro tabu: sexo, fetiches e fantasias. É bom ter em mente que o ato sexual em si é apenas um dos aspectos da sexualidade humana. Quando pensamos em sexo, normalmente nós tratamos o tema de forma muito genitalizada, mas que, na verdade, tem a questão biológica, os fatores psicológicos, sociais e culturais. Quer dizer, falar do assunto apenas do ponto de vista corporal é um dos tabus mais predominantes quando se fala na questão de fetiches e fantasias. Bem isso mesmo. Acho que o pessoal acha que sexo é só aquilo, né? Só o... Tem a questão biológica, a questão psicológica, né? Sociais e culturais, exatamente. Sobre essa questão de fetiches e fantasias, tá? Se a pessoa não normalmente ela tem esse medo de falar, ela não é saudável, como é que ela vai querer fazer ou buscar ter fantasias ou fetiches, por exemplo, com o próprio parceiro? 3 palavras. Tem né? uma trava. De terapia. Tem uma trava ali, né? Travado, assim, né? É meio óbvio, parece, né? Mas a pessoa está traumatizada, tem um problema ali com a questão sexual. O que fazer? Busca ajuda. Mas eu tenho vergonha, né? Fale com o seu ginecologista, né? Se você é mulher. Fale com o seu ginecologista, converse sobre isso, pergunta se é algo físico ou algo emocional. Se for emocional, ele vai te dar uma direcionada. Agora, se você é homem, também, converse com o seu médico, então, se tu tem vergonha e tal, porque é justamente isso, né? Às vezes, homens têm medo, né? Lembra que eu falei? Né? O medo, ele vai afetar o homem e a mulher de formas diferentes. Vou pegar só nesse ponto. Sim. O homem, ele pode ter ejaculação precoce ou problema de ereção, muito jovem, justamente pela ansiedade, né? Que tem relação com medo e insegurança frente a essa situação ou e outras, né? Mas nessa situação específica,
acaba acontecendo essa situação. E a mulher fica muito insegura com o corpo, né? Por causa do medo, né? Ou até querendo agradar demais, né? E acaba não se impondo. Que eu sempre falo, né, para as minhas clientes, quem deve comandar o jogo é vocês, é as mulheres. Porque a dona do mapa é a mulher, né? O homem é, como diria os antigos, é um fogão a gás. E as mulheres são fogão a lenha. Mas tá, como é que eu vou mexer neste fogão a lenha aqui? Né? O que eu faço primeiro? O que ela gosta? O que não gosta? Tá bloqueada? Tá com essa questão com a dificuldade de se abrir sexualmente? Eu indico ajuda. Às vezes a pessoa, a própria mulher pensa, né? Não, eu não vou me abrir tanto, não vou querer nenhuma fantasia ou algum fetiche, não vou falar nada, porque o que ele vai achar? Sim, né? E, nossa, vai ser o fim do mundo. E vai ser o máximo, na verdade. Vai ser bom, né? Você vê que os sex shops, principalmente em cidade pequena, os sex shops, eles são escondidinhos. Né? Não é escancarado que nem São Paulo. São Paulo é escancarado o negócio ali, sabe? Todos os brinquedos lá. Aqui não. Aqui é, né? Num lugarzinho ali, no cantinho, atrás da loja. Olha, que a gente tem um sex shop aqui, você pode me dar uma olhadinha? Tem uns brinquedinhos para ti aqui. Porque, né, igual você falou, são uma cidade grande, tem um nicho, um pequeno nicho já é grande, né, perto daqui, né? Então, realmente fica, por causa do... Aqui tem sex shop? Tem sex shop, né? Não, aqui sex tem. shop, só sex shop? Tem. Acho que tem uma loja que também tem o sex shop. É exatamente o que eu... Então, mas é que aqui não dá para ser uma loja nichada, né? Sim. Não tem como você falar assim, vou vender só café. Em São Paulo dá. São Paulo você vende só vendendo café. É verdade. Eu lembro que tinha um amigo meu que contava que lá na frente do Pacaembu tinha um cara que vendia café com leite e pastel. E ganhava. Claro, assim, não, com certeza. Suco de laranja. Passando. Por exemplo, lá na rua Santa Efigênia. Mas ele tinha uma barraquinha fixa. Sim. Quantas milhares de pessoas passando? Mas ele não tinha café puro. E ele não tinha leite, é só café com leite e pastel. É verdade, é verdade. Ele podia vender dessa forma. Aqui, se você fazer isso, não tem. É o armazém, é a padaria que vende gás. Cappuccino, não sei o quê. Então, só né? Daí tem que vender salame, enfim. Sim, entendeu? É verdade. Né? Então, essa é a diferença. Então, aqui, não tem como, acho que, ter só uma loja disso, talvez, ainda. Né? Até porque cidade pequena ainda tem essa questão. Tem? Exatamente. Para consumir. Ou talvez, hoje tem as vendas online, né? Então você já liga, manda aquele brinquedo para mim. E aí está protegido. É verdade. O homem sempre foi mais livre para exercer a sua sexualidade. E a gente sabe disso. Só que, né, na verdade, mostrar seu desejo e suas fantasias. As mulheres conquistaram um campo mais amplo nessa questão, mas ainda tem muitos tabus. Né? Sim, é uma verdade. Só que assim, é tão chato, né, o sexo do homem, né? Então, se você pensar que é só aquilo ali, acabou, né? Tá pronto. E aí a mulher? A mulher já é diferente, igual eu sempre falo. Vocês, mulheres, são dona do mapa. Vocês têm que aprender sobre vocês e aí que muda o jogo. Né? Aí que vai ter essa diferença de situação. Tá certo. Vamos falar da SAFSU. Olha só, que é o Plano Familiar do Sul do Brasil, que com apenas R$ 2,00 por dia, você tem um plano que está por você nos momentos de maior fragilidade. Então, solta o VT. A Safisme agora mudou o seu nome para SAFSU, o Plano Familiar do Sul do Brasil, que também oferece descontos especiais em farmácias, laboratórios e em clínicas médicas. A SAFSU também disponibiliza materiais ortopédicos para melhor atender seus associados. Com a SAFSU, que é uma empresa especializada no assunto nos momentos de maior fragilidade, o conforto aos familiares envolvidos é garantido. Por isso, é importante contar com uma empresa especializada no segmento que é do município e que trabalha com eficiência. Entre em contato para conhecer as facilidades ou, se preferir, um profissional irá até a sua residência para que conheça os planos da SAFSU. Estamos na rua Helmut Hennica, número 121, ao lado da rodoviária municipal, anexo à funerária São Miguel. Os nossos diretores, com mais de 35 anos de experiência, Clécio Hennica e Tiago Kerber,
estão sempre prontos para atender com eficiência e de forma humanizada. Você, são miguelense, faça seu plano com a empresa Safisul, que é da sua cidade, e conhecerá as vantagens de uma empresa de confiança. Não deixe enganar-se, a Safisme mudou o seu nome. Agora é Safisul, o plano familiar do sul do Brasil. É Safisul por você nos momentos de maior fragilidade. Bom, eu estava falando aqui tomando um suquinho, depois eu falo da Casa da Cuca, que está sempre conosco também. Eu estava falando com o Felipe sobre a questão de uns pacientes, né, mulheres, que vão em busca de melhorar, né, o sexo. Olha, não está legal, enfim, eu sei que ele também busca por isso, mas eu queria saber se existem muitos casos dessa procura. Diretamente, acredito que não. Não, assim, eu não posso te dizer assim, vim para isso. Poucas vezes, né? É uma percentagem bem pequena. Mas, quando a gente começa a conversar com a pessoa, começa a falar sobre a vida dela no todo, eu acabo perguntando sobre o relacionamento. E aí sim, aí acaba entrando nessa pauta do sexo, né? Que a pessoa fala, nossa, eu não sou satisfeita e tal. E aí entra ali, a gente vai tentar comportamentalmente, né? Falando ali dicas de direcionamentos de como agir, de como se conhecer, da pessoa saber o que gosta, saber o que não gosta. Quer dizer, a pessoa está 20 anos, mas ainda não entraram nesse assunto que para eles se tornou delicado. Primeiro passo que eu falo é se comunicar. Conversa com o seu parceiro lá, com sua parceira, conversa lá. Porque assim, não está gostoso? A outra pessoa sabe disso? Né? A primeira dúvida é essa. Se não sabe, então, primeira coisa, ela tem que saber. Uma pessoa tem que saber. Para quê? Para que haja possibilidade de mudança. Né? Se você não sabe que está fazendo algo errado, que não é errado, é algo que eu não gosto, mas que eu não falei, parece certo, né? Então, parece se você não falou, a pessoa não vai saber, exatamente. Mas daí as pessoas dizem, mas devia saber. Já devia saber. Devia estar na cara, tá louco? Como é que não sabe? É importante óbvio, chegar e falar. Óbvio, né? Então, assim, nem tudo é óbvio, e eu vou falar para vocês mulheres, tá? Desculpa aí os homens, né, que estão assistindo. As mulheres não vão rir da cara deles, né? Prometam. Nós, homens, não entendemos indireta. Nós temos uma limitaçãozinha com isso. Se você não falar não sei se não entende ou não quer entender, tá? Ou não liga para essas coisinhas aí. Funciona assim, se você falar indiretamente que está cansada, mas tem a louça lá para lavar, e você fala, nossa, eu estou tão cansado para lavar a louça, está querendo jogar para ele lavar. Isso é óbvio, né? Para mim, hoje é óbvio. Mas os homens vão falar, não, então senta aí, amor, descansa. Verdade. E aí vai ficar emburrado. Deveria saber, né? Vai ficar emburrado lá assim, ó. Aí vem a pergunta, o que tu tem, amor? Nada. Sim. A mesma história. Acho que todos os casais pensam, fazem isso. Comunicação é a primeira e uma das coisas que já sara relacionamentos é conversar. Abertamente, sempre o diálogo. Fala o que gosta, que não gosta. Se precisar... Cara, é teu amigo ali, é teu melhor amigo, né? Então, se não brincar com ele, vai brincar com alguém. Isso aí. E se tentar, você fala com a pessoa ali, tá? Fala com o carinha ali, e ele começa a não gostar do que você virou. Então, vocês vão buscar ajuda mais especializada. Qualquer coisa, terapia, né? Médicos, se não advogado. Pronto. E a questão de terapia de casal? Recebe muito? Sim, acontece. Muito não. Geralmente tem. A maioria das pessoas tem algum problema. Não é todas as pessoas que têm problema no relacionamento. Mas muita gente tem, mas não vem como casal, vem uma das pessoas. Vem só uma das pessoas. Mas vem, por exemplo, o casal, olha, nós precisamos resolver isso aqui. Já vem sim. E tal. Mas daí um começa a brigar com o outro, discutindo, não, mas é você que faz. E como é que funciona? Como eu faço, né? Eu não faço que nem filme, né? Que põe lá e deixa o pau torar, né? eu junto ali o primeiro dia, né, converso com as duas partes, né, e aí levanto então a problemática. Então a gente levantou, tá aqui o problema, esse é o problema que existe entre nós. Tá, dentro do lado dela ou dele, do lado de um tal situação que tem que ser melhorada, do lado do outro tal situação, um aponta o outro, certo?
Aí depois eu vejo, no mesmo dia, eu já falo com eles, o que vocês estão dispostos a mudar? Beleza, estamos dispostos a mudar. A partir dali, eu opto por eu dividi-los, né? Fazer sessões individuais. Porque senão não falam, é isso? Já aconteceu de alguns casais funcionar juntos. É. Melhor até do que separar. Mas foi acho que foi. Geralmente eu separo, porque senão já... Acaba não falando e não resolvendo nada. Funciona assim, se eu falar bem toda hora que eu vejo teu problema, é capaz daqui a pouco pega intimidade com o psicólogo e aí quebra o pau na frente um do outro. Não tem conversa. Olha só, a parcela da população feminina que vai atrás de novidades sobre a questão de fantasia, feitiço, né, apimentar um pouco a relação, está longe de representar a maioria. Existe um grande número de mulheres que não conhece o próprio corpo, que não é capaz de dizer o que lhe dá prazer, que é o que a gente estava falando agora, e tem receio de falar sobre sexo. Quer falar mais sobre alguma coisa? Sobre essa questão? Que as mulheres buscam menos, você quer dizer? Na verdade é que existe uma boa parcela da população feminina que busca, mas ainda não é a maioria. Quer dizer, tem muita coisa aí para... O que entra nessa questão? Só para eu ter ideia. Existe um grande número de mulheres... Entra a questão de sex shop ou também vídeo também, pornô, você fala? Também. Acho que toda forma de tentar melhorar o relacionamento, de apimentar a relação, de usar, né, fazer diferente. É que assim, se entra um vídeo pornô, aí já vai ser gritante a torcida masculina, né? Sim. Então, porque assim, isso realmente é muito mais masculino. Agora, se for... De longe, você já assistiu o filme pornô? Já. Tô vendo com essas curtas Sim, agora. já. Sim, mas eu não sou. mas eu não sou muito adepta, não. Não, acho tá. que é algo muito direto ao assunto. Aquilo né? realmente ensina? Ensina? É didático de fazer a pessoa ter prazer aquilo? Não. Pelo menos para mim, né? Não, aquilo é só um estímulo visual, tá? Isso. Para entrar ali, já ação, já resolveu... Exatamente, mas não direto ao assunto. Não é para você aprender. Então, se isso entra, claro que os homens vão ganhar. Agora, se fosse fazer uma pesquisa especificamente, se você busca algo para melhorar o seu relacionamento com o intuito de fazer o outro ter prazer, as mulheres vão estar com 100% quase. Entende? Porque, ou para si, né? Tipo, querendo... para melhorar o relacionamento, tá? O homem ele é muito externo, né? Então ele vai buscar essas ferramentas externas, Exato. que nem sempre ajudam. Então o vídeo pornô, mas eu gosto de assistir com meu marido, gosto de assistir com minha esposa e tal, é ruim? Não é que é errado, não é ruim nem nada. Mas lembre, aquilo não é didático, não vai te ensinar nada, não vai te ensinar como fazer, né? Porque como você falou, direto ao assunto. Exatamente. As pessoas se preparam antes das câmeras. Quando o temor de falar sobre a vida sexual passa da conta, nunca expõe absolutamente nada sobre, é hora de buscar ajuda. É aquele temor de falar sobre essa questão. Eu tinha um colega de trabalho, quando eu trabalhei em Matelândia, e ele me falou que antes do casamento, sim, tinha relação sexual normal com a sua noiva, enfim. Depois do casamento, cessou geral, né? Ela tinha pavor de sexo. Quer dizer, realmente é o momento de se buscar ajuda. O que é que aconteceu? Pavor já demonstra que a pessoa, sim, tem um Engraçado trauma. que antes, no namoro, né, estava tudo certo, mas que não era assim, então, né? Como eu vou te explicar isso? Eu acho que... Eu tenho uma teoria, na verdade não é minha teoria, né? Eu misturei com a teoria de Piaget, que tem as caixinhas, né? E eu vejo assim, cada época da sua vida, cada situação, você é uma pessoa. No teu trabalho você é uma, no teu relacionamento você é outra. Se você está namorando, você é um. Se você está casado, você é outra. Por que isso acontece? Porque é assim, vamos lá. Vamos supor que a gente cresce, a gente aprende com os nossos pais. Vamos pegar pais. A culpa é dos pais? Não é assim que funciona. Funciona que você aprende com repetição. A gente aprende imitando, né? Crianças que olham para os adultos andando, ela aprende a andar. Se ela não tiver ninguém estimulando assim visualmente, ela não vai aprender a andar, certo? Beleza. Aí eu vi que o relacionamento dos meus pais era uma merda, tá? Beleza. Batia, xingava, vamos supor, né? Então, não é meu, eu só estou dando um exemplo aqui. E aí eu cresço, aí quando eu estou solteiro, eu estou de boa, porque eu sou livre, eu estou tranquilo, eu não tenho esse peso, não é nada ruim, não é desconfortável, eu sou eu mesmo.
casou ou começou a namorar, às vezes o gatilho varia para cada um. Começa ali um relacionamento sério. Pum! A caixinha começa a abrir, né? Que caixinha? A caixinha de relacionamento. Aquela que eu tenho dentro do meu cérebro. Como eu aprendi que eram relacionamentos na minha vida? Se eu tinha mais relacionamentos saudáveis, a caixinha tende a ser mais positiva. Se eu tenho mais relacionamentos não saudáveis, né? Desagradáveis, tóxicos, e eu tendo a repetir esses padrões, seja um ou seja outro. Como era a atmosfera quando eu era criança? Isso. E aí, se eu vou me colocar na posição de agressor, eu vou ser um. Se eu vou colocar na minha posição de agredido, é outro. Entende? Colocando uma situação bem simples aqui. Então, aí acontece o que aconteceu aí com esse teu conhecido aí. Amigo. Colega, na verdade, colega, tá. de Matelândia, onde, quando eu trabalhava lá, morei um tempo lá, e ele reclamava, ele falava, nossa, como mudou. Daí tem gente que acha que os pais não transam, né? Também tem esse detalhe. Até porque seria meio desconfortável. Na verdade, não imagine vocês que estão aqui fora no Na backstage. verdade, você nem pensa nisso. Você né? nos bastidores aqui, não imagine os dois seus pais transando, tá? É muito estranho. Só para ferrar o cérebro, todo mundo já imaginou, né? Mas então a gente não enxerga isso. É verdade. E daí acho que, nossa, até eu já ouvi da boca esses dias, assim, alguém, não lembro quem, também não vem ao caso, né? Não falaria, mas falou assim, nossa, não, nem me fala, porque na minha cabeça eles não transam. Eu, hã? Nossa, Pois isso é. traz muito Que é um problema. tabu. E não só um tabu, mas vai paralisar, né? Porque se eu estiver num relacionamento, meu cabeça, casados, Virei pai e mãe, papai pai. e mamãe não transam, né? Nossa, é verdade. Olha que pesado, né? Pesadão, né? Verdade. E você vê muita gente se separando nos primeiros anos de vida dos filhos. Enquanto os não motivos. tinha os filhos, né? Tinha um relacionamento bom. Sim. Né? Depois virei pai e mãe. Não, eu já não. Exatamente, olha só. O cérebro ele Cara, funciona muito interessante, através das verdade. lacunas aí, né? É verdade. Programações. O estudo realizado em 4 capitais brasileiras no ano passado revelou que 60% das entrevistadas ainda têm muita vergonha de falar sobre sexo. E às vezes nem mesmo a intimidade entre casais resolve. Isso porque falta, como a gente estava falando, o diálogo nas relações. Elas têm medo de se mostrar e o companheiro estranhar seus gostos pessoais, suas vontades. Né? E acabar sendo vista, não, mas como assim? Virou o quê? Né? Canguru perneta eu não faço, né? Tipo, sei lá. Saudoso sai de baixo, né? Mas eu vejo assim, tá. Aí volta a comunicação, né? Posso dar Claro, por favor. um adicionar aqui, que é o seguinte, a pessoa não quer fazer o que eu quero. Tá, o jogo não é só seu, né? Também tem essa. Então, assim, saiba que você vai ter que negociar muitas coisas, né? Tem coisas que realmente vai ser desconfortável para o seu parceiro, para sua parceira, de início ou para sempre. Depende o nível ali do jogo, né? Né? Mas tem coisas que vai se quebrando com o tempo. Você vai conversando, vai mostrando, vão estudando. Mas tem muitas pessoas que falam assim, principalmente mulheres, mas se eu não fizer, pode ser que ele busque fora. Independente da fantasia, ou às vezes uma fantasia meio pesada, às vezes algo assim. E aí a mulher tem esse pensamento, se eu não fizer, ele vai buscar fora. Se buscar fora, você fazendo... Mesmo você não você querendo. não fazendo ou fazendo, é porque a pessoa quer buscar fora. Né? Vamos lá, eu acho que assim... vamos pensar numa pessoa que está vivendo o mais honesto possível, né? Tá, o que esse teu parceiro quer? Ele quer te dar prazer. Ele quer ver no teu olhar um olhar de prazer, um olhar de satisfação com você. Daí sim, e se você fizer algo que você não está gostando, ele vai ver que, uma cara de dor, de desconforto, coisas que vai fazer mal no subconsciente do teu parceiro. Beleza. Aí você aumenta ou diminui a chance, então, de ele procurar outra se ele está vendo um rosto desconfortável? Eu não sei como é que ele está pensando. Não, subconscientemente. Eu não estou falando uma coisa assim do cara que procura sempre. O cara que é sem vergonha. Eu estou falando aquele cara que vai falar, nossa, eu não estou deixando minha mulher feliz. Eu acho que ele vai dar uma outra direção aí e falar, não, isso aí não é legal para ela. Ou eu vou perguntar. O cara vai perguntar, olha... Tá legal, não tá? Já ouvi da boca de homens que viviam, né, o correto e falava, poxa, depois que terminou, conta, né? Acaba contando e tal. Nossa, Felipe, eu
eu queria fazer um negócio diferente e tal, né? Não deu certo. Daí a pessoa queria que eu pá, e acabou. Só vai dormir daí. Aí aquilo foi pesando. Será que... Aí, tipo assim, a pessoa fala, nossa, mas será que casar é isso mesmo? Nossa, que chato, né? Então, a questão Começa é... aí. A bolinha de neve começa aí. A minhoquinha começa ali, né? Trabalhar. Então, se a pessoa é de fugir para o sexo, sim, ela vai acabar fazendo. Mas não faça nada que você não goste. Só vá onde você está confortável. Seja dura. Seja firme com seu parceiro aí, sua parceira, para que, né, tenha limites, né? Se quer ter um limite, né? Acho que o amor entre o casal, ele não tem que ser incondicional, ele tem que ter condições. Nenhum uma amor condição. tem que ser. Né, Nenhum amor tem que ser incondicional. Ah, mas pelo filho. Nenhum amor tem que ser mais... incondicional. Se você não põe condições para o seu filho, Ah, não, sim. então é incondicional. Não é verdade. Você vai amar se ele for uma pessoa que mata a gente? Não, é verdade. Tem que ter Você não vai amar esse lado. Tem que ter você tem que ter condições. Você não pode Tudo falar, tem que ser eu condição. amo meu filho sem nenhuma condição. Então você vai ter bastante problema, infelizmente. É bem triste isso. Eu falar, mas a gente tem que ter A gente acha que a gente tem sim. a questão do amor incondicional para os filhos. Aí vem aquele amor exigente, né? Que é assim, eu amo você, mas eu não aceito esse teu comportamento que errado. você faça isso. Entende? Não tem como. Então existe condição, é verdade. E só ama quem põe em condição. Só ama quem põe em condição. Se você não põe em condição, você não ensina o limite, você não ensina a viver em sociedade. Você está criando um bicho. Né? E a gente já fugiu dessa selva, né? A gente tem que aprender a viver. Um macaco, um cachorro não estaria usando roupas, não estaria falando, né? Tentando controlar os seus pensamentos, seus impulsos. Então, se eu não dou condições, eu não dou limites. Tá certo, ótimo. Verdade. Eu aprendo muito com você, viu? Demais. Eu estou sempre fazendo as terapias aqui. O Felipe vem até aqui para a gente fazer terapia. E ao vivão. Só assim, porque não vai lá, né? Mas eu vou. Foge só. Brincadeira, não vou falar que precisa. Todo mundo precisa, né? Todo mundo precisa. Algum ponto, tá? A gente até nega, pode até negar, mas a gente sim, precisa. E é tão bom, né? É tão bom a gente se abrir. É bom crescer. Vamos falar da Cília Sartor, uma parceira que está sempre presente nos cabelos e maquiagens. Quer arrasar? É só com ela. Solta o VT. A maquiagem é uma arte feita na pele e que contribui demais para a nossa autoestima. Existem dias que queremos passar só o básico, mas existem dias que o desejo é uma superprodução completa para brilhar. E a Cília Sartor oferece make e penteados com muita excelência. Então entre em contato e marque o seu horário. @CíliaSartor Makeup. Opa, deixa eu tomar um suquinho aqui. Falhou a voz. Vamos lá. Felipe, todo mundo possui suas próprias fantasias sexuais. São desejos muitas vezes abertos e, por vezes, internos e ocultos. Podem ser conscientes e a pergunta é, eles podem ser completamente inconscientes? Podem. Assim, Você não saber por que você gosta daquilo, mas você gosta. Quer dizer, totalmente inconsciente. A gente pode pensar em traumas, a gente pode pensar em situações normais, né? Então, assim, podem ser inconscientes, né? Mas, na verdade, acho que tudo é dentro da nossa programação. Eu estava outro dia refletindo, né? Tudo que a gente é, né, nessa vida, não importa o que você seja, como pensa, como come, como se veste, a sua sexualidade, a sua orientação política, religiosa, não seja o que for. Você vai dentro do teu emocional, seja ele negativo ou positivo, traumático ou não, ou traumático negativo ou traumático positivo, né? Traumático é marcar, ferida, né? Então, assim, se eu tenho coisas, sempre vai ter um equilíbrio ali. Então, dentro do nível normal, é sempre dentro dessa questão. Se eu pendo mais para o positivo, vai ser mais assim. Se eu pendo mais para o negativo, vai ser mais assim. Cada assunto. Você imagina, então, como é difícil programar um cérebro. Parecido como programar um jogo ao vivo.
né? Então, assim, é programar diariamente, constantemente, cada segundo, cada minuto. Exatamente. A questão da terapia, você também faz hipnose? Sim, faço Você também hipnose. usa Sim, essa na parte? verdade é uma das coisas que eu mais uso, né? a Aham. hipnose. Importante para poder também, nessa questão de traumas e tal, você poder tirar do inconsciente para poder entender o que é. Você quer falar um pouco sobre isso? Sim, sim. A hipnose é uma ferramenta que a gente usa para quê? Para trabalhar, para buscar essas memórias, fazer a pessoa reviver essas memórias, não só para, né, a gente ter uma interação, não, mas para ressignificar, ou seja, dar um novo significado para essa situação. Se eu tinha um trauma lá, pode ser relacionado ao sexo ou relacionado a qualquer assunto, que esteja me impedindo de agir, positivamente, não, mas agir da forma neutra, eu sempre falo. De eu ter escolhas diante de uma situação, porque o que é inconsciente? É quando eu faço só a mesma coisa do mesmo jeito. Né? Eu tenho que fazer daquele jeito, se não fizer, está errado na minha cabeça. Então isso é muito inconsciente, porque eu criei um caminho fixo, sendo que tem inúmeras formas de fazer a mesma coisa. Muitas vezes a própria pessoa, como ela não está na consciência dela, ela não vai saber te falar, então você usa a hipnose com essa questão do inconsciente. Daí busca, né, às vezes até sabe, mas dentro do nosso cérebro, quando a gente entra em transe, ela potencializa então o tratamento. Então se a pessoa, por exemplo, eu tenho um problema com você, daí eu vou falar que só fechar o olho e imaginar é uma potência, mas se eu se eu colocar ela em transe dentro da hipnose, é uma coisa muito mais forte, entende? Então é nesse sentido. Por que você buscou, então, essa questão de usar a hipnose na sua terapia? Por que eu na sua uso? sessão? Pra... Você achou melhor, você achou uma forma mais fácil de poder? Porque a gente sabe que as sessões de psicologia, sessões com o psicólogo, muitas vezes vai da pessoa ter a vontade de falar, ter a confiança de falar, e às vezes passa muito tempo e isso não acontece. Sim. E aí você buscou essa parte da hipnose para poder fazer com que essa terapia fosse mais rápida, viesse mais rápido a furo, vai. Sim. Você já contou a letra, né? Então, para tornar mais rápido, exatamente. Eu acho que no dia que a gente vive hoje, se eu demorar 2 anos para resolver um problema com o meu chefe, eu já perdi o emprego 3 vezes, né? Então, né, muito bom essa questão então, da né, tem que ser algo mais rápido, né? Tem que ser algo que vá direto ao ponto, vá direto ao assunto, resolve aquela questão momentânea ou não, né? Às vezes é mais profunda, que pode trabalhar diversas raízes. E então a questão resolve-se mais rápido, né? Agora, Isso é melhor? Melhor você vai definir o que é para ti, né? Mas eu particularmente busquei isso para isso, né? Para tornar mais eficaz, mais rápido. Já a psicoterapia, se eu fosse só isolar o meu método de falar com a pessoa, ela é mais instigativo, é de perguntar, é de incomodar ela para trazer já ali. Não espera estar confortável, né? Entendi. Porque se esperar estar confortável, pode demorar. Demora. Quem tem 5 anos da vida aí para resolver uma situação, às vezes? Você tem? Tem que tentar fazer o mais rápido Você possível, tem? resolver esses traumas, né? Curar um monte de coisa aí o mais rápido possível, que a gente nunca sabe quanto tempo a gente vai ficar. Eu não uso a palavra curar, tá, gente? Eu uso resolver, né? Porque a gente é proibido de usar essa palavra. Pra gente é a busca da cura. É porque cura seria a inexistência de um problema. Certo. E sabendo que a ansiedade nunca vai embora, porque ela se aprende a lidar, ou se aprende a transformá-la, É verdade. né? Então ela não Não é uma deixa de cura. existir, né? Você só vai aprender a lidar adapta. com isso. Adapta. Interessante. Entende? Legal, muito né? Bom, muito bom. Olha só, na verdade, um dos principais fetiches para muitos é sentir-se extremamente desejado e amado. Um dos principais fetiches. Engraçado que as pessoas falam eu te amo muito fácil hoje. Né? Fetiche. Interessante. A maioria das pessoas, quando se imaginam transando, sempre envolvem os sentimentos no meio. Cerca de 70 pessoas dos participantes de uma pesquisa, porque o programa procura por esses dados também, afirmaram que raramente fantasiam o sexo sem emoção ou sentimentos. Quer dizer, 2 pessoas que não se conhecem, né, elas usam o fetiche, a fantasia de serem amados aí, né, de se sentir amado e desejado. É que fetiche sempre parece uma coisa proibida, né? Mas o ser amado
É uma busca do ser humano, né? Eu acho que nós queremos ser amados, nós queremos ser valorizados, nós queremos ser notados, né, nessa vida. Por isso que a gente luta tanto, né? Então, mas o primeiro passo para esse fetiche dar certo, então, de ser amado dentro do relacionamento, é você aprender a se amar, né? É você aprender a se valorizar. É colocar você em primeiro lugar. Aí volta de novo a comunicação, volta de novo o empoderamento, né? Se posicionar. As condições. As condições com o filho, né? Sim! Mas, então, aí que vem o amor. Aí que vem o amor. Porque se eu busco lá fora, vai ser esse troca-troca todo aí e não vai achar o amor. Só vai ficar na fantasia mesmo. Só vai ficar na imaginação. E aí, não posso te falar nada, né? Tá certo. Deixa eu falar da Casa da Cuca, sempre com lanches e produtos de qualidade enviados sempre aqui para o estúdio. Solta o VT. A Casa da Cuca está aqui na Rua Caçador 272. Essa é a Via Prainha de São Miguel e via saída para Medianeira, aqui no Jardim Mariana, Dilceia e Ricardo. Quero mandar um beijo muito especial para vocês, tá bom? Vamos lá. Vamos continuar? Apesar de terem ganhado grande popularidade, a gente vai voltar a falar sobre os brinquedos eróticos. Grande popularidade e notoriedade nos últimos tempos, o uso de brinquedos eróticos ainda é um tabu para muitas pessoas. Se muitas mulheres nem sequer sabem o que é um orgasmo, imagine se vão pensar em comprar brinquedos eróticos. Você falou de uma questão bem sensível, né? Não sabem o que é orgasmo. E isso acontece até hoje, gente. Chega a ser triste, mas é porque não se conhece, não busca informação. Conhece o corpo, né? Daí vem da questão de ninguém ter instruído, né? Não estou julgando você que não se conhece, até porque talvez não foi instruído, ou foi instruído dizendo que tudo é errado, né? Mas também tem aquela construção que você pode fazer. Peraí, né? Vamos separar o negócio. A questão de você não ter sido instruído, né? E aí você hoje buscar, porque tem tanta coisa, né? Então você buscar a instrução. Justo. Buscar se conhecer. Mas você conhece muitas pessoas que usam o Google para pesquisar o que tem de dúvida dentro de uma situação? Eu acho que sim. Não. Não? Por exemplo, você está assistindo um filme. Eu conheço poucas pessoas que fazem isso. Talvez não no meio do filme, mas aparece lá uma questão que chamou atenção. Muita gente vai deixar passar aquilo e nunca mais vai pesquisar. Você sabe que eu não? Você faz isso? Faço. Então, pois é. Então, estamos dois aqui que pesquisam. Peraí, vamos lá. Google. Vai pesquisando no meio do filme, a referência e tudo. Sim. Mas um exemplo, né? A questão do sexo é igual, né? Você provavelmente pesquisa o que você tem interesse, mas muita gente não pesquisa. E eu pergunto até para os jovens, às vezes, aí eles falam, nossa, mas eu não sei fazer tal coisa. E uma coisa que seria simples, ou que alguém ensina. Então eu falo, nossa, eu vou te contar uma ferramenta bem bacana. Pega no celular, a pessoa pega. Google! Abre ali, ou Google ou YouTube, né? Porque assim, você tem tudo. A gente está no YouTube aqui falando sobre isso. Né? Então, tudo isso, todas essas ferramentas, elas devem ser usadas. Se eu não uso elas para o bem, elas me usam. Né? Se eu não uso para tirar a informação dali, a ferramenta está te usando. Exatamente. Vamos falar da Heloísa Flores, com flores naturais e vasos lindíssimos, artificiais. Também está sempre com a gente, nossa parceira. Solta o VT. Seja para embelezar uma casa, outro lugar especial, ou para dar cor a um evento. Seja para oferecer à pessoa amada ou para você se inspirar enquanto as observa na natureza. A verdade é que as flores não param de surpreender. E a Heloísa Flores tem uma linha completa de flores naturais e artificiais, além de criação de jardins
decoração em geral e eventos. Então pega aí o telefone 984 14 24 28. A Heloísa Flores também está nas redes sociais, @heloisa.flores.5. Felipe, uma cultura como a nossa, que ainda privilegia o prazer masculino, não sei se você está de acordo, e coloca o estigma nas mulheres de serem menos orgásticas ou libidinosas que os homens, não cria um ambiente muito convidativo para o uso do que a gente estava falando sobre os brinquedos, para posições diferentes, para apimentar a relação, por falar mais sobre o que o outro gosta na hora de fazer sexo com o parceiro. Lembra, eu estava falando até na instrução, não fechei ali, foi a questão assim, ó. A gente recebe a instrução que aquilo é errado, ou não recebe. E aí a gente vai buscar no Google hoje em dia, certo? Mas mesmo que eu busque no Google, eu vou trabalhar conforme o meu cérebro ele busca. Então, assim, eu ponho lá, eu acho que é errado fazer tal coisa. Ou, por exemplo, você falou dos brinquedinhos. Eu acho que é errado, né? Porque eu aprendi que era errado, tá? Aí eu vou pesquisar no Google, eu coloco como apimentar a relação. Aí tá lá um item, brinquedinhos eróticos. Eu pulo, eu vou pro próximo. Verdade. Porque o meu cérebro não vai querer aquilo. Porque eu tô travado, né? Eu tenho a minha programação, ela tá programada para aquele caminho, né? Ou aquele desvio do caminho. Eu não deixo ele amplo, aberto, livre, mas sim travado. É por isso que eu estava falando da instrução. Então volta aqui. As mulheres, por que as mulheres têm menos estímulo do que os homens, né? Então, justamente por causa disso. Os meninos, acho que até a gente falou disso, né, naquela tentativa, que era a questão da criação, né? Lembra das condições? Que as crianças, os meninos desde pequenos são criados assim, eram, né? Hoje estou vendo diferença assim já. Mas os meninos eram criados que nem bicho, sem roupa, sem nada, e as meninas, Deus o livre, né? E aí os tios e pais chegam, cadê o pipi? Cadê não sei o quê? Na menina ninguém fala. Não pode. Cadê a perereca? Né? O pai, não. Como é que é que cresce o menino? Como é que é o meu garanhão, meu galo? Como é? Sim. Como é que fala, Zaira? Já 20 horas? Como é que fala, Zaira? Acho que a Zaira não estava prestando atenção. O que era? O menino é garanhão, como é que é? O pegador, né? Essas coisas. E a menina vai só pode namorar né? aos 30, né? Então... Esse menino vai ser pegador. Tipo essas coisas. A sociedade machista, né? Então, mas é uma criação, entende? Vem da criação. Então, se eu crio um menino solto, aí vai vindo essas injustiças que aconteciam mais antigamente, porque as mulheres não estavam sabendo disso. Estavam se segurando porque elas tinham que ser de casar, né? E aí vem a questão, né? Os meninos ficavam com um monte de mulheres fora e depois casavam com alguma, escolhiam outra, né? Então eu acho era tão injusto isso, né, Cris? Então hoje está diferente. Então Sim, a gente tem que criar, desde a criação, não é soltar as meninas para também virar tudo, né? Sim. Não, mas sim equilibrar esse jogo, né? Fazer os meninos viverem em sociedade também, mas soltar um pouquinho, né, as meninas, para que instruindo, né, explicando, deixando mais livre para que também elas tenham essa felicidade que é o que traz o orgasmo. O que precisa ter é o equilíbrio, né, gente? Né? Aquela questão de agora eu sou, né, a nossa cultura sobre a questão do sexo, os nossos direitos melhoraram bastante. Então, existe um equilíbrio, não é você se soltar e falar, não, agora eu estou para o mundo. Não é assim. A palavra equilíbrio sempre tem que estar presente. Excesso e falta, né? São duas pontas do desequilíbrio. Tá certo. Gente, chegou ao fim já. Cadê o ar? Que pena, passou rápido demais. Felipe, querido, eu quero te agradecer, viu, novamente. E já vamos marcar hoje já alguma coisa já para janeiro ou fevereiro, tá? Porque eu sei que é impossível em dezembro. E se você tem ansiedade ou alguma questão emocional que você quer acompanhar alguém para estar trabalhando com a gente, eu posso até falar do meu Instagram? Por favor. Adiciona lá, @Felipe Martiago. Não precisa do arroba no Instagram, né? FelipeMartiago.pc. Segue a gente, né? Para que lá eu estou passando sempre algum conteúdo. Sempre estou falando alguma dica. Muito bacanas. Tirando domingo e feriado, o resto da semana eu estou falando alguma coisa sobre saúde mental. Muito bom.
Ah, é? Aniversário? É verdade, mesmo, verdade. querido. Parabéns. Obrigado. Felicidade sempre, viu? Tudo Obrigadão. de bom para você, para sua família. Bom, tenho parabéns para você aqui? Não tem? Ah, que pena. Mas se eu soubesse, também não sabia. Dá as palminhas aí, tem palminhas? Vamos lá, coloca aqui. Que bom, quantos aninhos? 33. Tá novo, Ainda Felipe. tem um chão ainda. Tá novo. Se tudo der certo. Que bom. Se tudo der Claro, certo, tem vai chão. dar, vai dar. Vai dar certo, sim. Bom, eu só tenho a agradecer, tá? E já vamos marcar para janeiro, fevereiro, né? Que eu sei que... Depois a gente conversa sobre uma data ainda. Tá bom, então. Se a palavra equilíbrio estiver presente em todos os momentos da sua vida, nunca haverá grandes prejuízos. Tudo que for para mais ou para menos, foge do saudável. E eu quero agradecer muito vocês por estarem conosco, também os ouvintes. Um beijo muito especial. E, é claro, nos vemos na terça-feira que vem, às 19 horas, sempre ao vivo. Um beijo. Tchau.